sexto ano, vamos lá para mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco aí sobre a vegetação e também a biodiversidade, certo? Então, quando falamos de vegetação, né, sabemos que o planeta Terra é um mosaico de elementos naturais, ou seja, uma mistura, né, que é onde há diferentes elementos naturais. Então, em todo o território global, é perceptível, né, a enorme biodiversidade, tanto na fauna como na flora, né? Então, os domínios naturais ou morfoclimáticos, eles estão relacionados aí com a influência do clima sobre as coberturas vegetais e animais, e também as formas do relevo e do solo, né? Onde o clima é o maior influenciador paisagístico da superfície terrestre. Então, o clima ele é o maior influenciador. Por quê? Porque a vegetação ela depende muito do tipo de clima para poder se adaptar. Então, é por isso que ele é o maior influenciador paisagístico da superfície terrestre. Então, temos aí as principais coberturas vegetais, né, existentes no mundo. Temos aí a tundra, temos a floresta temperada ou de conífera, também conhecido como taiga. Temos as pradarias, vegetação mediterrânea, temos a estepe, deserto, savana, floresta equatorial ou tropical, e também tem aí a vegetação, né, que está localizada nos polos, conhecida como calotas glacial. Então, tundra, primeiro tipo de vegetação aí, ela é formada por líquens, né, fungos e algas, musgos, gramíneas, que são plantas também conhecidas como capim, como gramas ou relvas. Elas possuem folhas pontiagudas e arbusto, né, devido às condições de temperatura serem muito baixas, né, impedindo-as de crescer. Então, esse tipo de vegetação aí, elas são adaptadas, né, a temperatura muito baixa. Então, essa temperatura faz com que impeça delas crescerem. Então, por isso que esse tipo de vegetação aí é chamado aí de capim, grama, relva, né, essa vegetação rasteirinha, certo? Que é conhecido como tundra. Em relação à taiga, constitui, né, um dos maiores biomas do mundo. Geralmente usa-se o termo taiga, que é uma palavra de origem russa, para floresta, né, para as formações siberianas, e floresta de coníferas ou floresta boreal para o resto do mundo. Boreas era do deus grego do vento norte. Então, gente, ó, em cada um dos lugares, como foi visto aí, esse tipo de vegetação recebe um nome diferente. Então, ela recebe o nome de taiga, recebe o nome aí de floresta boreal, né? E floresta de coníferas. Então, em cada parte aí do planeta, vamos dizer, esse tipo de vegetação recebe uma denominação diferente, certo? Então, uma característica importante sobre ela é que constitui um dos maiores biomas do mundo. Em relação à floresta temperada, essa floresta possui uma formação vegetal diversificada, com predominância de árvores, né? Porém, há também presença em menor quantidade de arbustos, musgo e ervas. As florestas de coníferas e bosques, né, com árvores de folhas caducas e perenes são as formações vegetais mais comuns nas florestas temperadas. Então, essas árvores são mais comuns, né? As árvores do gênero Fagus, presente na Europa, América do Norte e também na Ásia, né? Então, como foi dito, igualmente a taiga, né? A floresta temperada também, elas recebem denominações diferentes, dependendo da sua localização, certo? Então, a característica importante sobre esse tipo de vegetação aí é que também podemos encontrar adeptos de pinheiros, né? Então, os pinheiros se destacam também aí nessa floresta temperada, onde essa formação vegetal é bastante diversificada, com predominância aí de árvores, né, de grande porte. Florestas equatoriais e tropicais.
são formações latifoliadas. O que são essas formações latifoliadas? Folhas largas, né? Extremamente heterogêneas, separadas uma da outra, que são localizadas nas baixas latitudes em domínios quentes e úmidos. Apresentam grande biodiversidade e ocorrem em regiões da América Central, América do Sul, na África e na Ásia. É perinofolia, né? Pois suas plantas mantêm as suas folhas durante todo o ano. Então, as folhas não caem, né? Elas permanecem aí durante todo o ano. Apesar dessa riqueza, encontra-se aí geralmente em áreas de solo pobre, né? Dependendo aí dos nutrientes que advêm da decomposição de resto de plantas e animais para sua sobrevivência, né? Então, esse tipo de vegetação aí é encontrada em áreas de solo pobre, né? Onde depende aí dos nutrientes que vem aí da decomposição dos restos tanto de plantas quanto de animais para poder sobreviver. Vegetação savana, né? A savana africana possui vegetação herbácea, predominada por gramíneas e poucas árvores. As plantas possuem grande capacidade de absorção de água, né? Quando chega a estação das chuvas, o crescimento da vegetação é acelerado. Ao cessar das chuvas, a vegetação rasteira seca rapidamente, favorecendo a ocorrência de incêndios, né? Então, como fica seca aí a vegetação, então vai favorecer aí a ocorrência de incêndios, certo? Então, uma característica importante aí sobre a savana é que quando chega a estação das chuvas, né, o crescimento da vegetação é acelerado. Então, há um crescimento aí da vegetação no período, né, chuvoso. Então, quando essa chuva cessa, então essa vegetação rasteira, ela seca e aí sofre aí passa por esse processo, né, de favorecer a ocorrência de incêndios. Então, vejam aí a imagem, né, da savana. Estepe, vegetação de planície. A gente sabemos que planícies são aquelas áreas mais planas, né? Aqui no Brasil é característico dos pampas gaúchos, na América como pradarias, outro tipo de vegetação que recebe denominações aí diferentes. Então, aqui no Brasil, o estepe é conhecido como pampas gaúcho. Não possui árvores, é formada apenas por gramíneas. Possui um clima frio e seco, com poucas chuvas. É a transição entre deserto e floresta. No verão podem ocorrer incêndios espontâneos. Eles são importantes na conservação dos campos abertos, pois eliminam a quantidade excedente de matéria orgânica e permite a renovação da vegetação. Então, o estepe, né, a vegetação estepe, é uma vegetação de planícies, onde aqui no Brasil é característico dos pampas gaúchos, né, e na América como pradarias. Um destaque aí, uma característica é que não possui árvores, essa vegetação é formada apenas por gramíneas, onde possui aí um clima frio e seco, né, com poucas chuvas. Então, há uma transição aí entre o deserto e a floresta. Pradarias é constituída por vegetação herbácea relativamente alta, né, contínua, muito densa, formando grandes extensões. Então, por vezes também é designada por estepe temperada. Este imenso manto herbáceo chega ocasionalmente a ultrapassar os 2 metros de altura, né? Como o clima é rigoroso, praticamente não existem árvores, embora estejam surjas com frequência, embora estas surjas com frequência, né, nas encostas montanhosas e ao longo dos cursos de água. Então, as pradarias aí também, gente, é uma vegetação, vamos dizer, de pequeno porte, né, devido possuir um clima aí rigoroso, ou seja, o clima não favorece aí o desenvolvimento de vegetação de, vamos dizer, de grande porte, né? Então,
Então, o destaque aí, este imenso manto herbáceo chega ocasionalmente a ultrapassar os 2 metros de altura. Então, vejam aí, possui árvores, né? Como eu falei antes, que não possuía árvores de grande porte, mas eu volto atrás que existe, só que em pouca quantidade, né? Vai se destacar mais aí, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Uma área mais seca, uma área mais desertas, onde possui uma vegetação, vamos dizer, heterogênea, sem haver aquela homogeneização entre a vegetação. Vegetação mediterrânea. Desenvolve-se em regiões de clima mediterrâneo, que apresenta verões muito quentes e secos, e inverno amenos e chuvosos. Surge aí no sudeste da África do Sul e no sudeste da Austrália, né? Então, esse tipo de vegetação não existe aqui no nosso território, né? Não existe no Brasil. É uma vegetação que se desenvolve aí em regiões de clima mediterrâneo, que apresenta os verões muito quentes e secos, né? E inverno amenos e chuvosos. Vegetação de altitude. É uma cobertura vegetal das zonas de altitudes, né? Predomina acima dos 1.300 metros de altitude. Caracteriza-se pela presença de uma vegetação onde predominam os musgos, os líquens, né? Ou seja, a tundra, até o gelo inóspito, né? Então, vegetação de altitude é uma vegetação que vai se destacar aí nas zonas de grandes altitudes, né? Onde vai predominar aí acima dos 1.300 metros de altitude. Vegetação desértica são áreas com predominância de clima seco e árido, né? Os vegetais são adaptados à falta de água, suas raízes são extensas e atingem o lençol freático. Quando raramente ocorre chuva, brotam plantas, mas com um período muito curto de vida, né? Então, a vegetação desértica, ela já é adaptada, né, ao tipo de clima seco, né? Então, suas raízes, né, as raízes desse tipo de vegetação, chega até o subsolo, chega até o lençol freático, para, vamos dizer, procurando água, né, para poder sobreviver. Então, quando raramente ocorre chuva, brotam plantas, mas com um período muito curto de vida. Então, essas plantas se desenvolvem, mas possuem aí um período de vida muito curto, devido aí ao clima ser muito seco. E aqui chegamos, o que é desenvolvimento sustentável, né? O que significa isso? Então, gente, desenvolvimento sustentável é um processo de desenvolvimento que busca proteger o meio ambiente, assegurando as necessidades da geração atual, sem esgotar os recursos naturais. Então, quando falamos em desenvolvimento sustentável, estamos nos referindo a preservarmos, né, os recursos naturais para gerações futuras. Vamos retirar da natureza somente o essencial, somente aquilo que a gente necessita. Então, isso chamamos de desenvolvimento sustentável. Você não agredir a natureza sem necessidade, né? A gente fazer de uma forma que as gerações futuras não fiquem prejudicadas aí com a falta de recursos naturais. Gente, sobre a vegetação, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.